Errar inúmeras vezes ou aprender com a sua primeira queda? Como encontrar sentido após perceber que perdeu algo importante, que foi derrotado ou que parece existir um desafio na sua vida que você não conseguirá vencer? Isaac, de Lords of the Fallen, caiu muitas vezes. Morria de novo, voltava outra vez. Por quê? Por que continuar se a dor era inevitável e a morte não trazia alívio? E Pietá? Bom, a personagem Pietá caiu apenas uma vez, mas voltou totalmente diferente. Mais do que viva, ela voltou em paz. E por que isso aconteceu? Hoje, vamos refletir sobre esses dois caminhos, o do cruzado sombrio, Isaac, e o da sentinela sagrada, Pietá, personagens de Lords of the Fallen. Vamos trabalhar hoje alguns conceitos da logoterapia de Viktor Frankl, porque talvez o sentido esteja tanto na luta quanto na fé. Frankl citava várias vezes a frase: "Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como". O personagem Isaac, já mencionado aqui num vídeo do canal, ao carregar a pele de seu irmão morto, Samuel, não apenas carregava um luto, aquilo simbolizava mais. Ele carregava o sentido de continuar a sua própria missão. Não era a dor que sustentava Isaac, era o compromisso, a missão de impedir o retorno de Adir, o deus tirânico das trevas do universo de Lords of the Fallen. Era o desejo de salvar o seu povo e talvez, mais do que tudo, era o dever de redimir a história de sua família. Eram elementos assim que sustentavam Isaac. E segundo o psicólogo Viktor Frankl, esse tipo de motivação é o que chamamos de sentido. É aquela verdadeira força que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao nosso redor desaba ou quando as coisas simplesmente parecem não dar certo. Frankl identificou 3 realidades que nenhum ser humano escapa: a dor, a culpa e a morte. E isso ele chamou da tríade trágica. Novamente, voltando para Isaac em Lords of the Fallen, esse personagem viveu os 3 elementos, sentiu dor física e espiritual a cada renascimento, e carregou a culpa pela memória do seu irmão. E também foi morto repetidas vezes, sem jamais encontrar descanso. Mas mesmo assim, seguiu, continuou a sua missão. E por que Isaac fez isso? É simples, porque ele escolheu enxergar sentido mesmo no meio de tanto sofrimento e tanta derrota. Ele não usou a dor como justificativa para desistir, mas sim como um lembrete do porquê ele deveria continuar. Isso é o que Frankl chamava de otimismo trágico. É a capacidade de manter a sua dignidade e manter a sua esperança mesmo dentro do inferno. Algo que Isaac, sempre que entrava no umbral, que é literalmente o inferno do universo de Lords of the Fallen, sentia e sabia melhor do que ninguém. Bom, quando a gente fala de encontrar sentido com base no que Viktor Frankl escreveu e com base na logoterapia, segundo o psicólogo, existem 3 caminhos para encontrar sentido na vida. Primeiro, por meio de ações e obras. Quando olhamos Isaac, vemos que ele tinha uma missão, que era purificar os faróis. Essa basicamente é a missão inteira do jogo, e enfrentar o Light Reaper, o ceifador, e essas coisas eram seu dever, e ele as abraçou. O segundo caminho é por meio de experiências e relações. A memória de seu irmão Samuel, a sua devoção pelo deus Orius, a sua conexão com o povo de Mornstead, todas essas relações e experiências eram o que mantinham Isaac ainda um ser humano. E o terceiro caminho é pela atitude diante do sofrimento inevitável. Isaac não podia escapar da dor. Inclusive, ele não podia nem escapar da morte. Mas o que ele podia e o que ele fazia era dar significado a essa dor. E esses 3 caminhos foram o que deram a Isaac uma armadura invisível, algo que ele não perderia nem depois da morte. Existe ainda uma 4ª forma de encontrar sentido que muitos ignoram, mas que sustenta milhões de almas silenciosamente: a fé. A personagem Pietá, que inclusive pode ser uma espécie de homenagem à obra Pietà, uma das mais famosas de Michelangelo, que representa Jesus Cristo, caído nos braços de sua mãe, Virgem Maria, pois muito bem a personagem com nome homônimo no universo de Lords of the Fallen, não se revoltou. Ela conheceu a morte, conheceu a derrota e depois de tudo isso, o milagre. Lembre-se, ela é derrotada como uma das primeiras chefes que você enfrenta no jogo, e depois de derrotada, ela é restaurada por uma vontade que ela mesma chama de divina. Ou seja, ela não se revoltou quando as coisas deram errado. Pelo contrário, encontrou clareza naquilo que fazia. Portanto, podemos entender que a fé que ela carrega não é cega, é luz. Inclusive uma luz que permite que ela veja sentido mesmo quando tudo parece ruína.
E foi essa fé de Pietà que fez dela mais do que apenas uma guerreira caída. Fez dela um canal de cura, um farol para todos os outros que, assim como Isaac, caminham entre as sombras. A fé que a gente está falando aqui com base na logoterapia e com base no universo de Lords of the Fallen não é uma fuga da realidade. Muito pelo contrário. Para a personagem Pietà, e o conceito que a gente traz de fé aqui é um conceito de firmeza. É aquele tipo de prática que faz a gente acreditar que mesmo nossas dores podem ser usadas para algo melhor. Que mesmo os nossos erros podem se tornar pontes para a nossa própria redenção. Se o personagem Isaac representa a vontade de sentido, a personagem Pietà representa a esperança silenciosa de que não estamos sozinhos, de que há uma espécie de mão invisível, seja ela Horus, como no universo de Lords of the Fallen, ou Deus, ou até mesmo um sussurro de algo maior, guiando os passos de quem escolhe continuar. E pegando Pietà como exemplo, e outras tantas pessoas no dia a dia que usam a sua fé para seguir em frente e não para fugir da realidade, levando tudo isso em conta, talvez seja esse tipo de fé que transforma sofrimento em força, que nos muda por dentro, que nos torna capazes de ajudar, de curar, de inspirar e, no final das contas, de encontrar a nós mesmos. Não sei se essa é a visão que você tem de fé, mas essa é uma visão muito útil e com certeza é a visão que inspira vários personagens no universo de Lords of the Fallen, principalmente a Pietà. Voltando para Viktor Frankl quando ele fala sobre como transcender a si mesmo. A logoterapia ensina que o ser humano se realiza quando esquece de si mesmo em nome de algo maior. Novamente, voltamos para Isaac. Ele poderia ter fugido várias vezes, poderia ter guardado a lâmpada apenas para sobreviver. Mas ele escolheu entregá-la, não como fraqueza, mas como transcendência. Quando ele passa a lanterna para você, novo jogador, é como se ele estivesse deixando de ser o protagonista para se tornar alicerce de outra pessoa. E é nisso que Viktor Frankl explica a transcendência, quando você deixa de enxergar apenas a si, de maneira egoísta, seja pelo seu próprio medo ou pela sua própria ambição, e passa a enxergar as suas ações como tendo direto impacto na vida dos outros. E vendo tudo isso por meio da logoterapia, podemos dizer que Isaac, quando deixa de ser protagonista e se torna alicerce, transcendeu, e por isso obteve a redenção. É algo que todos nós podemos fazer, deixando de olhar apenas para a nossa própria vida, para as nossas próprias dores, e pensarmos em como podemos usar a nossa dor, as nossas dificuldades, para transcender tudo isso e ajudar outras pessoas. Esse é o caminho da Pietà, que escolhe fazer isso por meio da fé. Esse é o caminho de Isaac, que escolhe fazer isso por meio da luta e da redenção. E pode ser esse também o nosso caminho no dia a dia, fazendo algo, pensando primeiramente nas pessoas que amamos e somente depois em nós mesmos. A história de Isaac não é apenas uma fantasia sombria, é um lembrete de que, mesmo em meio ao caos, podemos resistir se estivermos firmados em um sentido real. Se você que está vendo esse vídeo está vagando por um mundo escuro, sentindo-se fragmentado, dividido, lembre-se, as derrotas que você enfrenta, essa dor, não precisa ser o fim, pode ser o início de algo maior. Encontre o seu porquê, encontre para quem você deve fazer o que faz, e então nenhum como será mais invencível. Se esse vídeo ressoou em você de alguma forma, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Comente também para que eu saiba a sua opinião. E dito tudo isso, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço.